Vocês também fizeram uma análise do próprio plano diretor cicloviário e viram que praticamente nada foi executado. Isso. O Plano Diretor Cicloviário, que foi um documento construído dentro do governo do estado, em conjunto com as 14 prefeituras da região metropolitana, estabeleceu metas de ampliação da rede metropolitana e da rede intermunicipal de ciclovias e ciclofaixas. Para se ter uma dimensão, esse trabalho, que foi dividido em 3 metas até final de 2015, até final de 2017 e até final de 2024, foi estabelecido para a Prefeitura do Recife, até o final de 2015, a obrigatoriedade de construir uma estrutura de 26,748 quilômetros, ou seja, 26,7 quilômetros. Para o governo do estado, a obrigação era de 62,7 quilômetros. Nada disso foi feito. Nós temos, no total dessas duas obrigatoriedades, deveriam ter sido realizados 89 quilômetros de infraestrutura cicloviária e apenas 15,8 dessa infraestrutura foi realizada. E esses 15,8 não coincidem com o que está planejado e assinado no PDC. E não tem conexão. A prefeitura foi fazendo de acordo com os estudos dela, que a gente não tem tanto acesso assim, onde ela achava que deveria ser feito. Mas o PDC teve contagem de ciclista, teve estudo, foi um plano pago, se contratou uma empresa para fazer esse estudo e a prefeitura insiste em ignorar o PDC e fazer menos e no local errado. Vocês também apontam que se a prefeitura quisesse de fato investir na malha ciclável, ela poderia transformar em permanente as rotas de ciclofaixas móveis. É isso? Isso. Existe até uma coincidência, a própria prefeitura já anunciou numa audiência pública que teve uns 2 meses atrás, novas rotas que estão por fazer e ainda não começou. E uma dessas rotas coincide com a Avenida Mário Melo, por exemplo. Então, assim, isso vai se ligar com o projeto do governo do estado da rota Recife-Igaraçu. Só que a gente ainda sente falta da execução. Assim, muito foi apresentada. Desde o início de 2014 foi apresentado para a gente os 76 quilômetros, na verdade é início de 2014, 76 quilômetros de rotas cicláveis, e a velocidade de execução é muito baixa, assim, você não acredita realmente que vai sair, você começa a perder a esperança de que isso vai acontecer realmente. É curioso observar a malha das ciclofaixas temporárias de domingo e lazer, porque quando você olha o mapa cicloviário do Recife, você percebe fragmentos de infraestrutura nas bordas dele. E a malha cicloviária temporária do domingo e lazer, ela serve exatamente de conexão entre todos esses fragmentos, conectando esses fragmentos entre si e conectando esses fragmentos ao centro da cidade. Então, se ela existisse de forma permanente, a gente já teria uma malha muito melhor do que ela efetivamente já existe hoje. Mas ela corta vias extremamente de tráfego de veículos pesados. Você acha que a prefeitura não teria coragem de ir lá e comprometer o espaço do automóvel? Exatamente. Isso é o que acontece na prática. A gente tem percebido que a prefeitura, os poucos locais onde a prefeitura conseguiu colocar essa infraestrutura são exatamente locais de nenhum ou muito pouco fluxo de veículos. Então, na prática, a gente percebe que a prefeitura, toda vez que vai fazer uma intervenção na mobilidade urbana do Recife, tem, infelizmente, uma primeira preocupação: não atrapalhar, não piorar, vamos dizer assim, a vida do motorista. Esse é o foco da prefeitura que a gente tem percebido, em detrimento da segurança das pessoas e em detrimento da melhor fluidez, inclusive, às vezes até do próprio motorista que está preso dentro do veículo. Veja, por exemplo, na Zona Norte, a estrutura que a gente já tem bastante consolidada em Casa Amarela, que ela dá quase uma volta completa, uma estrutura bastante utilizada, qualquer um que mora por lá vê que tem muita gente usando bicicleta. E a ciclofaixa de lazer vem pela Rui Barbosa. Se a prefeitura não quisesse comprometer o trânsito da Rui Barbosa, continuar com a mentalidade de que não pode fazer isso para piorar o trânsito, ela poderia tirar uma parte do estacionamento da Rua do Futuro, por exemplo, que é bem mais arborizada, inclusive, e fazer uma ligação até a Rua Amélia, que é uma rua que não tem grandes problemas de trânsito, a Rua Amélia. Na Rua Amélia já tem a pintura da ciclofaixa de lazer, daria para chegar com a Agamenon. Na Agamenon. Chegando na Agamenon, se liga com a outra estrutura que a prefeitura já disse que vai fazer, que é na Mário Melo até a Rua da Aurora. Ou seja, a gente criaria uma opção para as pessoas de todas as classes sociais
ligando Casa Amarela, que é o bairro mais populoso do Recife, pela Zona Norte até a Rua da Aurora. Com o tempo as pessoas se acostumam a ter essa opção e começam a utilizar a bicicleta, além das que já usam, né? Porque uma coisa que é importante também lembrar é o seguinte, não é somente fazendo e realizando ciclovia e ciclofaixa que você estimula o uso da bicicleta em um transporte mais saudável na cidade, principalmente mais humano. Existem outros elementos que ajudam e muito a que as pessoas larguem o carro em casa e passem a utilizar a bicicleta e transporte não dependente de motor. Isso se reflete, por exemplo, na fiscalização. O nosso quadro de fiscalização atual ele é muito ruim e, o que é pior, piorou muito nos últimos 3 anos. Em 2012, por exemplo, a Prefeitura do Recife tinha 550 agentes de fiscalização da CTTU. Em 2015, concluiu o ano com 442, ou seja, uma redução de 23% nesse período. Outro elemento, as chamados lombadas eletrônicas, né, os controladores de velocidade, não é exatamente redutores, mas sim controladores de velocidade, da velocidade que já deveria ser utilizada naquele local. A Prefeitura tinha em 2012 55 desses controladores, em 2013 houve uma queda para 29 e fechou 2015 com 70. Verdade que houve aí um incremento de 15 desses controladores. E isso é curioso porque o custo de um equipamento desse que controla a velocidade das pessoas e, portanto, torna aquela região toda mais segura, é de apenas R$ 4.000, R$ 4.300, R$ 4.700, a depender do equipamento, por mês. Quando a gente compara com outros gastos que a Prefeitura teve, por exemplo, os orientadores de trânsito, cada orientador custa R$ 3.700. Com o valor investido, gasto dos orientadores de trânsito, poderiam ter sido instalados na cidade mais de 200 equipamentos de controle de velocidade. Isso parece, esse discurso, às vezes, que as pessoas falam de indústria de multas e etc., mas não. A própria CTTU reconhece que os equipamentos de controle de velocidade imprimem uma pacificação local daquele trânsito, de modo que a gente tem índices de redução de colisões na cidade que chegam a 80%. Ou seja, 80% menos de colisões naquele local, simplesmente porque agora você está controlando o avanço de sinal, controlando o estacionamento em cima da faixa de pedestre, controlando a velocidade, que é o que gera as colisões, que atrapalha o trânsito, que é o que gera perda de vidas e ceifa, às vezes, potencialidade das pessoas. Então, essa é uma das preocupações que a Prefeitura poderia ter tido e não teve. Preferiu colocar pessoas para orientar e ficar garantindo cada vez mais fluidez de veículos em detrimento de segurança das pessoas.